Olá galera, na minha viagem no início do ano eu comprei esse fone, o ATH M40X, em fevereiro, e eu acho que finalmente eu estou pronto para fazer um review dele. Vamos lá? Para quem não sabe, o M40X é o irmão mais novo do famoso M50X Audio-Técnica. Acho que quase todo mundo que entende um pouco mais de fone já ouviu falar do M50X. Na verdade, a linha M da Audio-Técnica vai desde o M20X até o M70X. E quando eu fui comprar o M40, eu pesquisei bastante, na verdade eu fiquei na dúvida se eu comprava o 40 ou o 50. E no fim das contas, o que eu descobri na minha pesquisa é que o M40 ele tem praticamente a mesma performance do 50. E ele custa em torno de 20 a 25% mais barato. Então eu acabei decidindo pelo 40X. E eu vou ser sincero com vocês, eu não me arrependo. Eu ainda não tive a oportunidade de comparar diretamente o M40X com o M50X, mas eu já comparei o M40X com o M50, e o meu irmão, que mora na Polônia, na minha viagem eu fiquei na casa dele, ele também comprou um M40X depois de eu ter comprado o meu, e um colega de trabalho dele tem o M50X, ele fez o comparativo, e assim, realmente a diferença é imperceptível. O M40X ele tem praticamente a mesma performance do M50X. Em termos de especificações, o M40X ele funciona na faixa de frequência de 15 Hz até 24 kHz. Ele tem um driver de 40 mm, o 50X, se eu não me engano, o driver dele é de 45, então você pode ter uma diferençazinha aí, talvez o 50 seja um pouquinho melhor com relação ao grave. Mas o que mais me atraiu nesse fone, principalmente no 40, que na verdade nisso ele é até mais que o 50, é que a curva de resposta dele é completamente plana. O que isso quer dizer? Ele não vai distorcer o som em nenhum sentido. A maioria dos fones feitos para o público geral, eles puxam alguma faixa de frequência. Os fones para música costumam puxar um pouco mais de baixo. Os fones para jogos costumam puxar um pouco mais de frequências médias. E praticamente todo fone para o público geral ele puxa em alguma faixa de frequência. O M40X, o M, né, no modelo, significa monitor, ou seja, isso é um fone feito para estúdio, para produção de música, ou seja, ele não vai distorcer, ele vai entregar a música mais fiel possível. Isso pode ser bom para algumas pessoas, pode não ser para outras. Eu pessoalmente prefiro ter a música o mais fiel possível, e se eu quiser, eu dou uma maneira de equalizar ela em quem está mandando a música para o fone. Se eu quiser mais grave, eu equalizo no meu telefone ou no computador e puxo mais grave. Mas eu prefiro ter a opção. E assim, por ele a curva ser plana e ser um driver de qualidade, o som é impecável. Você consegue distinguir cada instrumento. Assim, não é um fone para aquele pessoal audiophile que consegue perceber qualquer diferençazinha em qualquer besteira, mas assim, para a maioria das pessoas, esse fone vai conseguir, vai ser o máximo de detalhamento de sons que a maioria das pessoas consegue perceber. Esse fone vai atender às necessidades. Quanto a ele fisicamente, na caixa a gente veio um cabo, se eu não me engano, de 2 metros. O cabo ele é encaixável. A gente tem também um cabo menorzinho com essa molinha aqui, que isso é muito legal, porque você tem um cabo relativamente grande, mas que quando você não precisa que ele seja grande, ele é menorzinho. Ou seja, se você quiser usar ele na rua, eu pessoalmente uso ele direto na rua. Eu não tenho vergonha de sair com fone desse tamanho. O fone em si,
Uma diferença dele para o M50X é que o M50X, o fone ele vira para os dois lados. O 40 ele só vira para um lado. Isso não é grandes problemas. Ele também veio com uma bolsinha de carregar ele muito bacana de couro, que eu infelizmente esqueci na Letônia, no aeroporto. Tá um pouquinho longe para eu voltar aí buscar. Mas continuando, a almofada dele não é a almofada mais grossa do mundo, mas ela tem uma profundidade razoável. Ele veda o ambiente externo razoavelmente bem. Não sei se eu acho que eu acredito até que eu estou falando mais alto quando eu coloco ele. Ele não é o fone mais confortável do mundo, mas ele é bastante confortável. Assim, eu conheci uma pessoa até agora que colocou esse fone no ouvido e falou que ele não é confortável o suficiente para mim. A maioria das pessoas só vai começar a sentir algum desconforto depois de horas usando ele. Ele tem uma leve almofada aqui na cabeça também, é bem fininha, mas dá um confortozinho. Ele tem um bom ajuste. E ele dobra para você carregar ele mais facilmente. E ele cabia dentro da bolsinha que eu esqueci lá na Letônia. O cabo, ele se tem um mecanismo que ele não solta, ou seja, você tem que encaixar e girar. Tem o lado bom que ele não vai soltar, ele vai ficar firme aqui conectado o tempo todo. Tem o lado ruim que você tem que ter esse conector proprietário da Audio-Técnica. Ele é praticamente como se fosse um P1, aqueles conectores de fone fininho que alguns celulares da era pré-smartphone vinham, na época que tinha MP3, mas ainda não era smartphone. Mas ele tem toda essa profundidade, toda essa parte aqui que tem que ser bem fininha para ele entrar e encaixar. Então dificilmente você vai achar algum outro cabo que não seja o cabo próprio para Audio-Técnica que sirva aqui. Eu acho muito difícil alguém achar um cabo desse. E ele também veio, coisa que eu não consigo achar nesse momento, eu acho que eu já perdi também, com um adaptador para você converter ele de P2 para P10. E esse adaptador era um adaptador bem bacana, eu devo ter ele ainda em algum lugar, mas no momento eu não consegui achar ele. É um adaptador bem bacana porque ele tem essa rosquinha aqui e você pode encaixar e enroscar para o adaptador não soltar. Ele só solta se você de fato desenroscar e tirar ele. E a qualidade de fabricação dele é impecável. É aquele fone assim que você tem a sensação de que ele não vai quebrar tão fácil. Eu já quebrei muito fone, eu tenho uma péssima mania de dormir com fone de vez em quando, e isso força muito o fone. E esse aqui, de vez em quando eu durmo com ele não tá nem aí. Bem, em conclusão, o M40X não é o fone mais confortável do mundo, ok, não é, mas ele é bastante confortável, ele isola bem o ruído externo. Depois de horas só que você vai sentir algum desconforto, a maioria das pessoas. Ele tem uma ótima resposta de sons, você consegue distinguir muito bem os sons. Eu realmente não me arrependo da escolha. Talvez o M50X fosse um pouquinho melhor, mas também aí vem, eu prefiro a curva mais plana, e o M50X, a curva de resposta do M50X não é tão plana quanto o M40X. Ele dá uma encorpada embaixo que não me agrada tanto. Eu prefiro a curva mais plana mesmo, mas isso depende do estilo de música que você ouve. Eu prefiro ela plana. Se eu for ouvir algum estilo de música que seja melhor ter grave, eu dou um jeito de equalizar. É isso, espero que vocês tenham gostado do review. Não se esqueçam de dar like aí no vídeo, não se esqueçam de se inscrever no Nanotech e até a próxima.